Vamos apresentar alguns dos aspectos socioculturais mais relevantes dos Estados Unidos, um dos países mais diversos e influentes do mundo. A população dos Estados Unidos é composta por cerca de 345 milhões de habitantes, com uma enorme variedade étnica. 65% são brancos, 12% são afro-americanos e 18% são latinos, reflexo da forte imigração, essencialmente da América Latina e da Ásia. Isso faz parte de um verdadeiro mosaico cultural. Em relação à religião, os Estados Unidos têm uma maioria cristã, essencialmente protestante e católica, mas também abrigam judeus, muçulmanos e uma parcela crescente de pessoas sem filiação religiosa. Embora o inglês seja uma língua principal, o espanhol é amplamente falado, principalmente nas regiões próximas à fronteira com o México. Essa diversidade linguística reflete o caráter multicultural do país. A música é uma marca registrada dos Estados Unidos, que deram origem a gêneros como jazz, rock e hip hop, com influência global. Na gastronomia, pratos como hambúrguer e barbecue são símbolos nacionais, mas a culinária é uma mistura de tradições de várias partes do mundo. Nos negócios, pontualidade e pragmatismo são essenciais, reuniões são objetivas e o networking é valorizado, com respostas rápidas por e-mail sendo uma prática comum. Com toda essa diversidade e influência, os Estados Unidos são um dos maiores centros culturais e econômicos do planeta. A taxa de desemprego é historicamente muito baixa, em torno de 13,5% ao ano. E os Estados Unidos têm um salário médio de 7,25 dólares por hora, o que dá mais ou menos de 70 a 80 mil dólares por ano. Por causa da Covid e da guerra na Ucrânia, os preços do aumento de energia e alimentos, em 2023 a inflação variou entre 3% a 5% ao ano, após um pico de 7% em 2022. O PIB dos Estados Unidos é um dos maiores do mundo, representando 24% da economia global, o que dá 25 trilhões de dólares em 2023. Os principais recursos naturais são petróleo e gás, carvão, recursos minerais, terras agrícolas e madeira. E os principais setores econômicos são de serviços, manufatura, agricultura, energia, tecnologia e inovação. Aqui foi criado um gráfico de comparação entre os países da América do Norte, entre distância de potência, individualismo, motivação para a realização e o sucesso, evitação da incerteza, orientação de longo prazo e indulgência. Como podemos ver, o Canadá fica em amarelo, o México em cinza e os Estados Unidos em azul. E logo abaixo temos a pontuação de cada um. O México fica em primeiro lugar com 81 pontos, os Estados Unidos com 40 e o Canadá em último lugar com 39. A balança comercial dos Estados Unidos refere-se à diferença entre as exportações e importações de bens e serviços do país. Historicamente, os Estados Unidos têm apresentado déficits comerciais significativos, especialmente nas últimas décadas. Isso se deve, em parte, ao alto consumo interno e à dependência de produtos estrangeiros, especialmente eletrônicos, veículos e petróleo. As importações costumam ultrapassar as exportações, resultando em um déficit que pode impactar a economia de várias maneiras. Fatores que influenciam a balança comercial incluem a taxa de câmbio, políticas comerciais, acordos internacionais e condições econômicas globais. Os Estados Unidos buscam diversificar suas exportações e reduzir o déficit por meio de acordos comerciais e incentivo à produção interna. A balança comercial é monitorada de perto por economistas e formuladores de políticas, já que suas variações podem sinalizar mudanças na economia global e nos padrões de consumo. O bloco econômico dos Estados Unidos é conhecido como NAFTA, que foi substituído pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá, em 2020. Este acordo promove a integração econômica entre os três países, facilitando o comércio, investimentos e a cooperação econômica. O comércio bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil é uma relação econômica significativa, refletindo a importação de ambos os países na economia global. Em 2020, o comércio total entre eles alcançou cerca de 100 bilhões de dólares, com os Estados Unidos sendo um dos principais parceiros comerciais do Brasil.
desafios e oportunidades. Apesar da robustez das relações comerciais, desafios como barreiras tarifárias, regulamentações e questões ambientais podem impactar o comércio. No entanto, as oportunidades estão presentes em setores emergentes como a tecnologia, energia renovável e serviços. O comércio bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil é um pilar fundamental das duas economias, com potencial para crescimento contínuo. A cooperação e o diálogo entre os dois países são essenciais para superar desafios e maximizar as oportunidades de negócios. Então, os principais produtos exportados pelos Estados Unidos são, em primeiro lugar, os combustíveis minerais, representando 378,6 bilhões de dólares. Em segundo, os automóveis. Em terceiro, os produtos agropecuários, soja, milho e trigo. E em quarto, os serviços comerciais, tecnologia, finanças e logísticas. E os principais produtos importados pelos Estados Unidos são os eletrônicos, os smartphones, computadores e tablets. Em segundo lugar, vestuários e calçados. Terceiro, máquinas e equipamentos. E em quarto, produtos químicos. Os principais países parceiros comerciais dos Estados Unidos são a União Europeia, o Canadá, a China, o Reino Unido e o Japão. Além disso, os Estados Unidos também têm acordos comerciais com outros países, como o Brasil, Coreia do Sul e México. A balança comercial dos Estados Unidos apresentou um déficit de 70,4 bilhões em agosto de 2024, melhorando em relação ao déficit de 78,9 bilhões no mês anterior. Esse déficit ocorre quando as importações superam as exportações.